Olá! Está Olá! começando o programa Literou, o programa que fala sobre literatura, fala sobre a vida, fala sobre artes. Hoje nós estamos recebendo um incrível convidado, com um atrasinho aí no programa, mas estamos trazendo em primeira mão aqui para Mato Grosso, o interior, a nossa querida poeta, escritora, ativista cultural, Janaína da Cunha. Janaína, seja bem-vinda. Oi, gente. Nossa, que sufoco, hein? Mais de uma hora tentando chegar aí até vocês, mas conseguimos. Os nossos bastidores que o digam, né? E vou te dizer mais, só conseguimos porque a gente manteve o bom humor. O bom humor é tudo. Isso é verdade. E a gente está muito feliz por você ter aceitado o nosso convite, por você... Lembrando que o nosso programa passa que é uma emissora aqui de nossa região e está nas redes sociais. Convite, muito obrigada, estou muito honrada. Gratidão mesmo pela paciência, né? Porque vocês lutaram para me colocar no ar, quase 2 horas. E assim, muito obrigada. Quero agradecer também o Marcos, a todo mundo, tá? A sua esposa, que sem ela não estaria aqui. Estou mandando um beijo para ela. Começar nosso programa fazendo uma pergunta para todos. O que é literatura para você? Não existe nada sem a literatura. Não estou falando só em questão da arte, mas a literatura é o quê? É a comunicação, é o conhecimento. Então, a literatura é a base de tudo. Não existe sociedade sem a literatura, sem o ler, sem o livro. E a gente vê isso na questão da pandemia, né? Nessa realidade que a gente está vivendo. Quem é que sobreviveria sem a cultura, sem um livro, sem um filme, sem música? Mas, Janaína, o que tem a ver o filme, o cinema e a música com a literatura? Tudo, porque é uma forma de leitura. É uma forma de leitura visual, ela é uma forma de leitura sonora, mas é uma leitura. Literatura é tudo. Para mim é tudo. Aí. E a gente também. Sem literatura. Nós vamos chegar nisso. E a gente sempre também faz algumas provocações. E a gente está trazendo uma frase aqui do Platão, que ele diz assim: não há ninguém, mesmo sem cultura, que não se torne poeta quando o amor toma conta dele. Você acredita nisso? Qual é a interação dele? Acredito piamente nisso. E vou te dizer mais. O que é ser o poeta? O que é poesia? Eu vou além. A poesia, ela não é uma arte à parte, como aprendemos nas escolas, como estudamos, né? A gente faz a universidade, a gente aprende. A poesia é uma arte à parte. Não. A poesia, ela é a alma, é a essência, é o que faz uma arte ser uma obra de arte. Tanto que ela pode estar na literatura ou não.
Ela pode estar no contexto de um poema ou não. Às vezes tem a forma de um poema, mas não tem poesia. Poesia é alma e essência. Ela pode estar em todas as manifestações artísticas. Ela pode estar na música, na dança, na interpretação do ator. E isso, muitas vezes, você vê um ator mecânico com um ator que tem alma. Eu vejo a poesia como alma. E a poesia também está na vida. Está no desabrochar de uma rosa, está no nascimento de um filho, está na hora, naquele momento lúdico em que a mãe amamenta o filho, está nos encontros da alma de um amante. Então, a poesia, ela é a alma, ela é a essência. É o que é para mim, tá, gente? Não é verdade absoluta. É como eu vejo. E você tocou no Platão, pelo amor de Deus. Platão, Sócrates, filósofos, né? Eu até brinco que eu sou uma autodidata em filosofia, que eu sou apaixonada por filosofia. E um dos maiores poetas filósofos que nós temos, que é a minha paixão, é o Nietzsche. Ele é minha paixão. Verdade. Mas então você já falou aí que poeta é alma. Fernando Pessoa já dizia, o poeta é o... Acredita? Acredito, e tem um ponto bem bacana. Você sabia, muitos anos atrás, que eu tenho já 39 anos de carreira, né? Eu comecei a escrever com 9 anos de idade. Mas há muitos anos atrás, logo que surgiu a internet, tinha um site que eu amava, eu conheci muitos amigos, preciosos amigos nesse site, que era o Poetas Mortos, que foi uma alusão feita àquele filme maravilhoso dos Poetas Mortos. A gente era apaixonado, e também esse amigo nosso, o Luco, ele criou esse site e tal. E era muito interessante, porque ele era aberto para poetas e não poetas. E as pessoas ficavam assim, a gente escrevia qualquer coisa e dizia, ai, não fica triste não, nossa, você foi traída. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, eu não estou triste, pelo contrário, estou rindo a beça, sou geminiana, não tem como estar em depressão. Assim, não, ninguém me traiu. Assim, aí a gente falava, gente, é porque as pessoas têm uma forma assim, se você lê aquilo que alguém escreve, acha que a pessoa está vivendo aquilo. Concordo com o Fernando Pessoa. O poeta, ele é um fingidor. Um fingidor por quê? Porque muitas vezes ele não fala só dos seus sentimentos, mas o poeta, o escritor, o artista em geral, que o ator, o autor também é, né? O escritor, ele é assim. Ele fala de sentimentos, muitas vezes, que não são seus, são dos outros, né? Nós vamos inaugurar agora uma revista, a Palavra em Revista, com a querida Cristina Ribeiro, com a Shirley Altman, e meu primeiro texto na revista fala sobre a profissão do escritor, sobre essa questão, né, de escrever sentimentos que não são seus. O escritor, ele é um tradutor de uma época, ele traduz as emoções, ele traduz uma época e a eterniza. Ele é um tradutor de uma época. E isso sempre enfatizando que é a minha verdade e não a verdade absoluta. A minha visão não é a mesma que a sua e que vários que estão nos assistindo. Eu detesto essa questão de verdade absoluta, gente. Fala pra caramba, mas é interessante você porque tem assim muito romântico dentro da visão aí. Eu peço desculpas porque eu estou sem fone, porque o meu celular está descarregando, porque ficamos 2 horas tentando, então o lugar do fone eu tive que botar a bateria, e aí eu não estou ouvindo direito. Não, tranquilo. Ao vivo é assim mesmo. Estou dizendo assim, dentro da tua visão, e tem muito realista, né? Então, o romântico é aquele que coloca a sua alma dentro da obra, e o realista é aquele que fica um pouco mais distante da sua obra, analisando muitas vezes, né, situações, acontecimentos, né, e fazendo dele aí tipo um engajamento social no texto. Hoje em si, você acredita que a literatura está em parte? O que é ser literário hoje, escritor?
Você acha que a gente está mais próximo do texto, mais distante do texto, mais engajado ou menos engajado? Qual a sua visão hoje da literatura? Você está falando da literatura em geral ou da literatura brasileira? Brasileira. Vamos para a brasileira. Então, eu vou ser bem sincera com você. Estou falando agora como uma escritora profissional. Está faltando lúdico. E aí vem naquela questão. Se tem o lúdico, não tem o realismo. Não é isso? Ou você é realista, ou você é lúdica. Mas isso, será que não é uma visão muito radical? Uma coisa ou outra? Você está trazendo uma pergunta que eu sempre me perguntei nisso, e é por isso que eu estou trazendo uma outra proposta na minha maneira de escrever, que eu chamo na minha assinatura literária. Como, Janaína? Eu sempre fui uma escritora realista. Aliás, sou bisneta de Euclides da Cunha, que foi um grande pré-modernista. Ele acabou com o lúdico, né? Trouxe uma linguagem real, aquela linguagem tão bonita de José de Alencar, do amor idealizado, e ele foi e trouxe com a obra Os Sertões uma linguagem mais real. Mas e aí? O mundo que vivemos hoje é muito duro. E eu sou poeta. E por que não trazer esse lúdico, unir o lúdico com o realismo? Como, Janaína? Eu vou te dizer o porquê. Não deixar de falar as verdades, porque às vezes não é o que você vai falar, mas é como você vai falar. E a poesia é esse como. Então, que nem história, o pai e a mãe que castiga o filho com agressividade, que castiga com amor. Então, vamos lá. Como é que eu posso ser realista e usando o lúdico? Uma vez um grande mestre da literatura, amigo meu, já faleceu, não vou dizer o nome dele aqui, porque nesse momento eu vou respeitar, porque era um momento que a gente, apesar de ser um grande mestre, eu entrava em divergência com ele. Quando a linguagem é literária, a linguagem poética não entra. Discordo. Só que não adianta você falar, eu discordo se você não matar a cobra e mostrar o pau. Então, eu sou mulher de mal, mata a cobra e mostra o pau. Foi aí que surgiu o Palavra de Mulher, que é um livro totalmente realista, história de mulheres incríveis, mulheres de verdade. Tanto que a capa, gente, são mulheres de verdade. Mulher Gari, trabalha como Gari, professora, mulheres de verdade. São histórias inspiradas na vida dessas mulheres, histórias de superação, mas onde eu trago uma linguagem poética. Então, tem contos poéticos, crônicas poéticas. Então, são histórias fortes, onde tem violência contra a mulher, onde tem estupro, mas numa linguagem lúdica, poética. Se deu certo ou errado, adquire Palavra de Mulher para você mesmo tirar suas conclusões. Aproveitando para fazer meu merchan, porque eu não sou boa. Então... E eu sou uma educadora montessoriana. E, além desse livro, eu também tenho esse aqui, que é um romance poético feito para os adolescentes, mas todo mundo sabe, quem já leu, é para qualquer idade. É um romance todo na linguagem poética, onde nesse romance ele Rabiscos de Amor, que é um romance que eu fiz direto para trabalhar com interpretação de texto nas escolas, com os nossos jovens. É uma história que a gente lida com dois personagens, que eu não coloquei o nome, porque quem vai colocar é quem lê. É ela e ele. Eles passam pela mesma situação, mas os dois lidam de formas diferentes. É aquela analogia que a mesma água fervente que amolece a batata, endurece o ovo. Não é as circunstâncias, não é a situação, mas é o que a pessoa tem dentro dela, a visão de mundo dela, né? A forma que ela lida. Então, é um tema cotidiano, é um tema bem atual, de uma forma lúdica.
Então, assim, eu vou falar uma coisa para vocês. É necessário o lúdico. Mas veja bem, falar sobre lúdico não quer dizer que é para fugir da realidade. Não, não. Vamos falar da realidade, mas saber como falar. E o que é poesia? A poesia é aquilo que transforma o que é feio diante dos olhos, duro para os ouvidos, em belo para os sentidos, mas aceitável. Que nem a pessoa abre as redes sociais ou liga a televisão e vê uma cena de uma pessoa decapitada, de uma criança que foi abortada. Gente, aquilo choca, eu não quero ver aquilo. Mas é necessário falar sobre a realidade. E por que não falar daquela realidade, mas num outro contexto? Né? Então, acho que está faltando isso hoje na nossa literatura. Abordar todos os temas, vários temas em que você pode atingir todo tipo de idade, numa linguagem que não vá chocar. Porque quem choca é galinha. E eu não sou só escritora, eu sou formada em artes cênicas, sou dançarina, quer dizer, eu sou uma artista multicultural. Então, quando eu falo sobre literatura, eu falo sobre a arte em geral. Entendeu? Então, assim, eu sou escritora, mas eu sou artista. E essa história que artista choca, não, o artista desperta. Quem choca é galinha. Né? Então, eu estou aqui para despertar e não para chocar, porque se eu for chocar, eu não quero afastar as pessoas, eu quero trazer as pessoas, eu quero aproximar, eu quero agregar. E a gente faz isso com um sorriso no rosto e um amor. Porque me diz uma coisa, Alex, se a gente tivesse nesse choque de realidade, deixar o realismo nos chocar, nesse momento não sairia essa live. Porque ficamos 2 horas tentando, porque meu celular não aceitava o aplicativo. Foram 2 horas, mas sempre assim, sorrindo, de bom humor, trazendo lúdico, trazendo belo, entendeu? E foi aí que veio a sua esposa, ajudou, tudo. Olha que coisa gostosa que a gente aconteceu. O realismo exacerbado, radical, traz confusão, traz morte no trânsito, traz bufetada no supermercado, principalmente no aniversário do Guanabara. É interessante, bacana. Nós estamos conversando com a Janaína da Cunha, mas tem uma trajetória como escritora, como escritora, e nós nos conhecemos há alguns anos atrás, e de lá para cá a gente discutiu. Muito feliz novamente você está aqui conosco. E você que está nos assistindo, mande suas perguntas para a Janaína da Cunha e a gente vai passando aqui aos poucos. Janaína, já que você falou sobre isso, que o artista ele não choca, né, ele desperta, eu queria fazer uma pergunta para você. Você acha que a literatura tem poder? A maioria dos artistas hoje acham que a arte é para chocar. Eu não concordo com essa visão. Eles também não são obrigados para concordar com a minha. E você acha que a literatura tem poder? Você acha que a literatura tem poder? A literatura tem poder? A literatura tem total poder. Literatura é conhecimento. E conhecimento o quê? É a chave de liberdade e poder. A literatura, ela tem o poder e ela pode. É só a pessoa se permitir a ser tocado, a ser transformado por ela. Através da literatura, você traz qualquer mensagem. Eu vi aí que você apresentou, né, que são histórias reais de mulheres. Então, a minha pergunta é bem bacana. Qual é o papel da mulher hoje dentro da literatura brasileira? Cresceu, diminuiu? Eu vou falar
uma coisa para você, nós temos escritoras maravilhosas, poetas, e não só a questão da literatura brasileira, mas acho que na sociedade em geral, né? O papel da mulher, ele é muito importante. Veja bem, não digo que é mais importante do que a do homem. Ela é importante, é um complemento, porque também, mas agora eu vou falar uma questão que eu adoro. Vamos falar, no caso, por que as pessoas... Eu vou explicar, vou dar todo um desenrolar, né? Vamos aí descascar a cebola. Por que eu não gosto de ser chamada poetisa? Eu gosto de ser chamada poeta, por causa da questão que, para mim, a poesia não é uma arte à parte. A poetisa seria o feminino do poeta. Se eu encaro a poesia, eu sou da mesma corrente literária da Adélia Prado, do Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles. Se eu encaro a poesia como essência, como alma, então eu sou poeta, porque não existe sexo na alma. Não existe. Existe alma com sexo? Não existe. Né? Então, não existe gênero para a alma. Então, eu sou poeta. Janaína da Cunha, poeta. Eu posso, nesse momento, como poeta, eu sou formada em atriz também, fazer uma interpretação, todo poeta é fingidor, olha Fernando Pessoa aí, e ser naquele momento um homem, ser naquele momento um sol, ser naquele momento um velho, ou uma senhora, ou a lua, ou o mar, independente. Então, entrando dentro da sua pergunta, quando a Lia Luft fala muito sobre isso, eu escrevo como uma mulher, eu não preciso escrever como um homem. Eu posso escrever um texto forte. Eu não preciso, por ser mulher, escrever sempre coisas doces. Usar a linguagem poética, o lúdico, não quer dizer que eu vou escrever sempre coisas doces, mas eu posso escrever com força, mas com a força de uma mulher. Eu não preciso escrever com a força de um homem. Então, daí vem a importância da mulher, ela trazer a sua força feminina, ela trazer a sua realidade, não para subjugar ou estar acima do homem, mas para estar no complemento da realidade masculina. Entendeu? E vou te dizer mais, um homem pode ser tão lúdico, pode ser tão doce quanto uma mulher. E você lê um texto de um homem e achar que foi uma mulher que escreveu. Vamos falar sobre o grande poeta da música, Chico Buarque de Holanda. Olho nos olhos, quero ver o que você faz. Gente, você pega essa letra de Olho nos Olhos, que foi uma letra, que é uma poesia tão completa que se transformou num filme, no roteiro de um filme brasileiro maravilhoso. Você pega essa letra do Chico, gente, quem fez foi uma mulher, não foi um homem. Então, assim, é importante, eu vou ser bem sincera com você. Janaína, você é feminista? Já fui. Não sei se hoje eu sou feminista, porque eu vejo o feminismo radical, não o contrário do machismo, mas a mesma coisa que o machismo. Eu digo que eu sou uma feminista feminina ou uma fêmea feminina, não sei bem ainda, uma mulher empoderada, mas eu ainda estou criando ainda um termo, mas nomenclatura é apenas uma nomenclatura, porque eu acredito que homem e mulher têm uma função importante na sociedade, seja na literatura ou em qualquer âmbito social. Caminhar lado a lado. Entendeu? Eu estava... A minha opinião. Algumas partes de algum texto teu, e aí você citando Clarice, Drummond, e realmente me veio na mente, né, esses escritores. Então, a sensibilidade, né, essa sensibilidade que você passa é muito bacana. Então, tem um trecho aqui que eu gostei muito, está dizendo assim, ó: não tenho medo de recomeços.
muito menos de mudanças. O que me dá medo de verdade é o círculo vicioso da rotina e de me acostumar a não lutar pelos meus desejos. Isso é a morte em vida. Eu estou viva, portanto, mereço viver. Crônica do Palavra de Mulher, né? Essa questão nessa crônica, eu abordo, né, no caso, a personagem, porque são vários personagens, né, aborda essa questão do subexistir da mulher, que um subexistir seria sobrevivência e não viver. E está na hora da mulher aprender a viver, ser quem ela nasceu para ser, que é lugar de mulher onde ela quiser, né? E esse livro, Palavra de Mulher, ela fala muito sobre os sonhos. E tanto que um pensamento principal o mundo sempre disse para ela que viver de sonhos não a levaria a lugar nenhum. Ela sorriu, seguiu em frente e foi sonhar, né? Então, assim, essa questão de não aceitar a realidade imposta, mas escrever sua própria história, né? Ser autora da sua própria história. Isso acontece com o homem também. Você vê, eu conheci você lá em Ribeirão Preto, rapaz novo, né? Muito inteligente, já novo, já um professor universitário, sempre achei você muito inteligente. Daqui a pouco casou, foi para Mato Grosso, já está aí há 4 anos, você escreveu a sua história. Está aí, apresentado hoje de um programa de literatura. Nem eu acreditei quando recebi no começo do ano, que é o nosso primeiro ano de programa, e eu nem imaginei que seria, porque é o primeiro programa que fala sobre a literatura na TV, né, aqui em Mato Grosso. Então, era uma responsabilidade imensa. E aí nós estamos com esse formato, estou em casa, que aí a gente faz as entrevistas por causa da pandemia, e falar na pandemia, Janaína, como você vê a literatura pós-pandemia? Tá sem som, tá sem som. Você clica no microfone aí, ó, no microfone. No seu microfone. Aí. Agora. Literatura, né? A gente está falando da literatura, que é um programa de literatura, mas em todos os âmbitos, eu acredito que não vai ser a mesma coisa. Mesmo que não haja um despertar de algumas pessoas, outras que despertaram vão começar a levar as coisas, a arte, a cultura, a literatura, tudo para um outro caminho. Você está vendo já essa renovação já dentro da pandemia. Você vê essa necessidade do lúdico? Você vê essa necessidade... Gente, você percebeu o quanto a poesia cresceu? Eu estava outro dia analisando, eu estava assim, na rede social e a pessoa colocou assim, conto poético. E eu, que isso? Eu printei, crônica poética. Que isso? É sério? Então, por quê? A gente está precisando mais de amor, a gente está precisando de uma outro tipo de linguagem. Eu acho que nesse isolamento, engraçado, né? Você vê como é que a questão da contradição. Nesse isolamento, as pessoas se aproximaram mais. As pessoas entenderam que sozinhos nós não somos nada. Essa questão, eu faço porque eu consigo. Gente, ser independente não quer dizer que tenha que ser individualista. Tudo e todos nós precisamos um dos outros. A gente precisa ter de um capim para fazer um chá. A gente precisa da natureza. Você vê que esse descanso, que esse nosso recolhimento deu um descanso para a natureza. A natureza está respirando. Alex,
Semana passada encontraram um leão marinho na Praia do Arpoador, no Rio de Janeiro. Os golfinhos voltaram para a Baía da Guanabara. Então, o que eu quero dizer é que se a natureza está voltando, se a natureza está mudando, claro que a literatura também vai. As borboletas mais raras que tem são as borboletas azuis. Eu moro em Resende, interior do Rio de Janeiro. Eu vi essa semana borboletas azuis. Se a natureza está mudando, se a cor do mundo está mudando, é claro que a literatura também vai mudar. Você vê, Alex, que antes mesmo da pandemia, você foi aí para fazer o primeiro programa de literatura. Sabe por que te chamaram? Porque a literatura é necessária e agora mais do que nunca. Eu creio nisso, eu creio. Você falou de Drummond, eu trouxe aqui uma parte da... Então, eu estou bem sintonizado que o Drummond ele diz assim: se eu gosto de poesia, gosto de gente, bicho, plantas, lugares, vinho, amizade, amor. Acho que a poesia está contigo. Acredita? Tá vendo esse texto? Sou eu, claro que sim! Eu tenho 15 bebês felinos que não são meus bichinhos de estimação, são meus filhos. Tá? Eles têm um quarto deles, com caminha, edredom, tem tudo, tá? Eu amo planta, converso com planta. Eu sou isso aí. É a poesia em pessoa. Você fala de mim. Eu sou tão artista, tão poeta. Tá vendo essa minha tatuagem aqui? Que eu toco piano, né? Certo. Então, assim, só que a primeira arte que veio na minha vida foi o teatro. A poesia entrou na minha vida, olha que interessante. Não foi através da poesia escrita, foi através da poesia musical com o Gilberto Gil. A poesia entrou na minha vida através do Gilberto Gil, através das músicas dele, né? Então, assim, essa tatuagem aqui eu fiz para minha mãe. Isso aqui é uma pauta musical de um poema musicalizado do Tom Jobim Vinícius de Moraes. Eu sei que vou te amar, porque era a música que a minha mãe cantava para mim quando era pequena. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Então, essa aqui é o refrão, eu sei que vou te chamar, né? Então, eu sou toda poética. Toda poética. Estamos conversando com escritora, poeta, causa várias premiações aqui no Brasil. O pessoal canta, eu lembro uma declaração do Rio Preto, até hoje assim, me fascina. Livros que falar um pouquinho sobre eu queria te perguntar, o que te inspira? A vida, as pessoas. A minha avó falava, a mãe da minha mãe, que eu tinha um dom, e ela falava que o meu dom era o amor. Então, assim, a vida, o amor. Tanto que eu tatuei aqui, ó. Amor, justiça, música e poesia, porque eu acredito muito no amor e na justiça, mas não na justiça dos homens, na justiça de Deus, na música e a poesia como instrumento. Então, assim, o que me inspira é a vida. Gente, eu amo viver, sabe? A vida me inspira, as pessoas me inspiram, uma criança me inspira, um gatinho, um cachorrinho, uma pessoa que salva um bichinho na rua me inspira. O sorriso da gente, a persistência me inspira. A vida me inspira. Nos fala um pouquinho agora. De quê? Do seu último livro.
livros foi o Palavra de Mulher, né? Esse aqui, devagar, porque você não pode balançar o celular. Gente, eu quebrei até o suporte do celular. Quebrei unha. Mulher eu quebrei 2 unhas. Mulherada, isso é horrível, né? Então, deixa eu tampar aqui. Essa unha aqui. Não, que presa unha aqui. Então, gente, o que é o Palavra de Mulher? O Ela e Ele, o Rabisco de Amor, foram os últimos livros que eu lancei. Lancei na Bienal do Rio de Janeiro, né, ano passado, pela Futurama Editora, que é uma editora que está me dando todo o suporte, né, todo o apoio. E esse ano a gente ia para a Bienal de São Paulo, mas infelizmente foi cancelada. Vai ter só em 2022, mas eu já estou, graças a Deus, eu já estou garantida, já estou confirmada, ou melhor, né, na Bienal de São Paulo. E na Flip também, na Feira Literária de Paraty, até agora não foi cancelada, foi adiada para novembro. Aí vamos ver, né, como vai ficar essa questão do vírus e tal, da pandemia. Vamos ver como é que vai ficar a situação. Para a gente ir afunilando, Vitor dizia o seguinte: em literatura, o meio mais seguro de ter razão é estar morto. Acredita nisso? Você me fala. Assim, você só está falando em escritores que eu amo, porque o Victor Hugo, além de escritor, é um teatrólogo maravilhoso, maravilhoso. Tanto que eu tenho um pensamento dele como meu lema, que eu sou muito espiritualizada, e ele tem um pensamento que eu amo muito. Não importa, há momentos na vida, não importa a sua posição, a alma sempre está de joelho. Então, às vezes, você pode estar deitado sem possibilidade de se ajoelhar, mas se você orar com fé, a sua alma sempre está em joelho. Eu falo sobre isso porque eu acredito muito no nascer e no renascer. Muitas vezes você tem que se matar por dentro para poder renascer numa história. Engraçado você falar nisso, porque eu amo tanto o Victor Hugo, e ele me inspirou nessa frase numa crônica que tem no livro Horas Mortas, e no final fala assim, eu morro na esperança de renascer num novo parágrafo. Eu acredito que muitas vezes... Gente, impressionante, gente, é sério. Nós não conversamos nada antes. Estou toda arrepiada aqui, sério. Nada. Tudo está sendo no improviso. Ele está jogando aí. Ele não sabe da minha paixão por Victor Hugo, pela minha paixão pelo Carlos Drummond. Não sabe nada. Nada. Tá? Nem sabia que tinha escrevido uma crônica inspirada no Victor Hugo. Não sabe nada. Então, eu acredito nisso. Olha que sintonia maravilhosa. Agora eu entendo por que demorou tanto para sair. Porque eu acredito nas energias positivas e acredito nas energias negativas. E se Deus e os anjos sabem de algo, o mal também sabe. Porque eu acredito no mal? Sim, porque eu acredito no bem. Se existe o bem, existe o mal. Se existem energias positivas, existem energias negativas. E olha aí essa sintonia maravilhosa. Sim, eu acredito que muitas vezes temos que matar algo nosso para outro renascer. Principalmente se tratando, nesse momento, de literatura. Eu tenho que me matar alguns conceitos ou preconceitos para que eu possa renascer nas páginas Maria, José, João, Antônio, Ana, Beatriz, porque eles não sou eu e eu não sou eles. Eu tenho que matar a Janaína da Cunha humana, as visões da Janaína da Cunha, e ressuscitar, fazer nascer várias pessoas dentro dela. Que bacana. Minha visão seja totalmente democrática. Mas não muito interessante. Não pense que eu escrevo muitas coisas que eu gosto, não. Quer que eu te dê um exemplo? Eu tratei aqui de 2 tipos de idosas, tá?
no livro Palavra de Mulher. Uma que teve um excelente casamento, um casamento feliz, se tornou viúva, e os filhos queriam tirar ela de casa porque queriam cuidar dela. Ela assim, não, peraí, eu estou idosa, mas gente, situação, quero ficar na minha casa, onde ela criou os filhos, onde ela tem aquelas lembranças. E também tratei de um outro tipo de idosa, aquela que é abandonada pelos filhos, pelos familiares, que é esquecida. Né? E aí, o primeiro caso, eu escrevi na primeira pessoa como se eu fosse essa idosa. Eu fiquei à vontade. No segundo caso, quando eu fui escrever a primeira pessoa, eu acabei entrando com uma depressão. Disse, não. Aí eu fui escrever na terceira pessoa, e aí o que eu puxei para poder, né, ficar mais bonito, uma história tão pesada? Peguei o lúdico e coloquei uma linguagem poética. E o título é Idossó. Idossó é idosa sozinha. Idossó. Idosa, idossó. Uma idosa só, na sua solidão. Então, assim, você vê, quer dizer, e eu tive que assim, matar a Janaína. Eu estou com 48 anos, quando eu escrevi estava com 47, matar a Janaína, de 47 anos, para poder fazer renascer essas duas idosas com realidades diferentes. É muito interessante, porque assim, eu li partes de um dos teus livros, e aí a gente vai tirando, né? A sensibilidade que tem nos textos é grandiosa. Grandiosa, grandiosa. Aí traz uma outra provocação, né? Que ele fala assim: o louco, o amoroso e o poeta estão recheados de imaginação. E é verdade. Ou não? Ou não? A pressa é loucura. Por quê? Gente, só os loucos estão armados de coragem e audácia para poder dizer o que precisa ser dito e fazer o que precisa ser feito, né? E quem é mais louco do que o poeta? Quando esse poeta é uma geminiana? Que é mais louco do que um geminiano? Nós somos objetos de estudo para a NASA. E agora, a gente tem uma brincadeirinha que fala assim, indique um livro cantado ou rimando, né? Vamos dizer assim, criando aí um poema no improviso. Você tem algum livro que você queira indicar para nós, para os telespectadores? E tem que ser cantado. A brasa para minha sardinha. Eu quero indicar para vocês, porque o Cris da Cunha é muito conhecido como um grande prosador, né? É o pré-modernista, conhecido com os sertões e tal. Mas ele fez, a partir dos 14 anos dele, ele escreveu um caderno de poesia chamado Ondas e Outras Poesias. Não, nunca tinha sido publicado. Em 2009, dois autores, Leopoldo Bernucci e Francisco Ardman, fizeram Poesia Reunida de Euclides da Cunha. Gente, as poesias do meu bisavô se tornaram um livro depois de anos, mais de 100 anos da sua, né? da sua passagem, da sua morte. Poesias Reunidas de Euclides da Cunha. O Leopoldo Bernucci e o Francisco Ardman fizeram esse. E outra coisa, esse livro, além das poesias de Euclides da Cunha, tem. Para quem é estudioso de Euclides da Cunha, é ótimo, porque tem toda aqui uma visão, falando sobre a questão de como foi os poemas, cada soneto maravilhoso. Uma vez uma pessoa falou assim, mas que soneto pobre. Eu falei, meu Deus do céu, tem sonetos aqui que ele escreveu com 14 anos de idade. Em 1800, ele deu um charuto. Então, é de uma riqueza, é de uma sensibilidade aquele homem. Por que eu estou indicando esse livro? Porque
O Brasil não conhece Euclides da Cunha, poeta. Eu sou poeta, eu quero apresentar a vocês Euclides da Cunha, poeta. Ele veio antes do prosador, ele veio antes de tudo. Mas e cadê a cantoria? Ai, meu Deus. Tem que indicar cantando. Poesia reunida de Leopoldo Benucci e Francisco Admar, que são as poesias do caderno do meu bisavô, ondas e outras poesias. Ela vai pro trono do pai, troféu abacaxi. E ó, você citou uma coisa que é interessante. Toda vez que chega no Euclides da Cunha, eu sempre cito você, né? Falo assim, gente, eu tive a honra de conhecer a bisneta de Euclides, e realmente a gente frisa muito nos sertões, né? Na maneira que ele escreveu, no sentido mais científico, né? Da terra, do homem e da luta, e a gente esquece realmente que ele teve a sua parte aí poética, né? Com quem diria que um militar, teria tanta idade antes de uma vivência de escritor que foi levado lá a Canudos, né? Tá bem, você teve presente naquelas palestras, né, onde a gente se lembra que tinha um escritor maravilhoso, estudioso de Euclides da Cunha, que levou, Euclides da Cunha foi falado na palestra, foi o presidente, na época, da Associação de Escritores, que foi José Maria Botelho, se eu não me engano, e ele falando que os sertões eram um livro científico, jornalista, mas assim, eu estava lá na cadeira e quase que eu gritei, é poético também, mas eu sou jornalista, mas é poético também. Eu vou te dizer por quê. Existe coisa mais linda. O sertanejo... Gente, olha isso aqui. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Tem uma passagem que foi, se eu não me engano, que foi o estouro da boiada, nos sertões, que ele começa a falar sobre o tripidar, né, do graveto. Assim, o estouro da boiada, ela é uma parte do livro Os Sertões que eu considero uma pintura em palavras, uma poesia. Tem poesia nos sertões, sim. Tem. Gente, estudiosos de Euclides da Cunha, não vamos bater, não, mas tem poesia nos sertões, sim. É o livro mais completo que existe. Não, é linguagem científica, geográfica, uma linguagem jornalística. Gente, foi a obra mais completa. Eu acho que nenhum outro escritor, nem Nietzsche, olha, nenhum outro escritor conseguiu o que Euclides da Cunha fez. Ele, para mim, era um multiartista da escrita. Ele conseguiu colocar vários estilos literários dentro. Por isso que eu digo que, sim, uma linguagem mais lúdica, a linguagem poética pode estar num texto literário, porque meu grande mestre é o meu bisavô. Ele está aí provando, e é por isso que Os Sertões, mais de 100 anos da sua publicação, continua atual também porque o mundo não evoluiu, e atual porque ele conseguiu reunir todos os estilos num livro só, né? Aí eu posso falar um pensamento dele, que eu amo, que eu acho que fala muito sobre essa pandemia. Viver para adaptar-se. Essa frase é dele, viver para adaptar-se. E a gente precisa se adaptar a esse momento. E mais outra. Estamos condenados à civilização. Ou evoluímos, ou deixamos de existir. E tudo isso aconteceu porque nós não evoluímos e está na hora da gente evoluir agora. E eu viu como é que o Euclides da Cunha continua? Você viu como é que ele continua atual? Gente, ele está atual demais, vocês viram?
Demais. E eu acho assim, mais impressionante nele, tinha, né, uma visão mais republicana. E quando foi até Canudo, ele conseguiu dar espaço para uma visão que às vezes ele não conhecia. E aí foi que o texto ficou mais belo, porque ele conseguiu atingir, principalmente quando ele fala do Antônio Conselheiro, é a parte que eu mais assim, me emociono. Que era o Dr. Edmund Rodrigues Lutherbach, que foi um dos maiores euclidianos que já existiu. Para mim, ele era o euclidiano número 1. Ele foi meu mestre. E Dr. Edmund falava o seguinte para mim: Jana, quando seu bisavô foi para os sertões, ele foi como um jornalista militar. Porque o poeta estava adormecido dentro dele. Quando ele chegou nos sertões, os sertões despertou nele. Quando ele chegou na Bahia, o poeta que estava adormecido renasceu. Então, ele foi o militar e voltou o poeta. Isso é verdade. Canudos fez reaviveu, sabe, fez renascer, trouxe de volta o poeta. Vou arrepiar. Ele foi militar e voltou o poeta. E assim, adorei a nossa de hoje. Você. É sempre bom conversar com pessoas inteligentes, né? Espero que vocês de casa tenham gostado. E dizer o seguinte: nós adoramos. Nada aqui foi combinado, foi sintonia mesmo, foi pura sintonia. Foi pura sintonia. Pois eu tô toda arrepiada, gente, sinceramente. E eu fiquei muito feliz porque assim, posso falar um negocinho? Gente, olha só, eu não tenho essa carinha pequenininha de cachorro pequinês, não, tá? É porque eu tive que botar o celular, ficou numa posição não muito legal. Entendeu? Não ficou muito legal. Mas eu não tenho carinha de cachorro pequinês. Mas eu tenho esse humor, né? Eu tenho esse humor. Parece que é mãe de 4 filhos e a avó de uma menina linda de 5 anos, né? Eu sou vó, gente. Eu lembro a primeira vez que a gente conversou. Tati, vovó te ama. Eu lembro a primeira vez que a gente conversou, o costume de dar um beijinho no rosto. Dá 2 beijinhos no rosto. Eu sofri quando eu vim morar em Resende, porque Resende, apesar de estar dentro do Rio de Janeiro, Resende é interior do Rio, a última cidade do Rio de Janeiro, faz divisa com São Paulo e Minas, está no Vale do Paraíba. Então, aqui, as pessoas só davam um beijo e eu sofri, eu ficava com a boca assim no ar. Aí eu já comecei a ensinar todo mundo a beijar 3 vezes. Então, já estou aqui há 2 anos e meio e todo mundo, quando me chega, já sei, Janaína beijoqueira, tem que abraçar. E, gente, eu estou sofrendo com a pandemia, porque eu não posso abraçar. Eu adoro abraçar as pessoas, mas aí eu faço assim, ó, coraçãozinho. É verdade. É toda dor mesmo. E eu fico muito feliz porque convidado, a gente traz as explicações, é sempre a caminhada foi bem certeira. Todos os que a gente trouxe foi bem certeira. Realmente, assim, foi um dos programas mais felizes que nós realizamos até hoje aqui no Leitorux. Palhaça, né? Tinha que ser. Depois que ela 2 horas lutando para entrar, 2 unhas quebradas, o negócio do celular quebrou. Mas nós conseguimos. E, gente, ela participou com a gente, a minha Jenny Joplin, de um grande artista plástico de São Gonçalo. Ali, Jenny. Eu queria agradecer a sua participação, fico muito feliz. E você tem agora o finalzinho para falar
agenda, falar um pouquinho do programa, falar um pouquinho. Pode falar do que quiser. Esse minuto é teu. Eu quero agradecer esse momento, muito obrigada. E, assim, quem sentir interesse em adquirir os meus 2 novos livros, o Ele, Rabiscos de Amor e o Palavras de Mulher, é só entrar no site da Futurama Editora, que é a loja virtual da Futurama Editora, tá? Futurama Editora, loja virtual, e colocar a Palavra de Mulher, Ele, e pedir que eles mandam direto para casa de vocês. Tá um preço promocional, cada questão da pandemia e tudo. E gratidão, tá? E falar o seguinte, eu quero deixar uma mensagem que esse é o momento que nós precisamos sonhar. Eduardo Galeano falava muito sobre isso, que a gente anda 5 passos, e a utopia, né? Os sonhos, eles andam mais 5 passos. A gente anda 10, anda mais 10, e a gente nunca alcança. E o que serve é a utopia? A utopia serve para caminhar. Então, eu sempre falo isso, sonhos são passos. Quanto mais sonhamos, mais caminhamos, e quanto mais caminhamos, mais evoluímos. Acredite na força dos sonhos, porque se não fosse eles, eu não estaria aqui fazendo, em agosto, 39 anos de carreira. Gratidão mesmo. Meu carinho, minha gratidão. Amei essas 2 horas de luta, porque tudo que Deus faz é perfeito. Tenham isso na vida de vocês. Não chore pelos problemas. Não chore. Dê gratidão a Deus, porque se você está passando por isso, porque você tem força interior para isso, e você só descobriria o grande guerreiro que você é, a grande guerreira que você é, se você tivesse passado por tudo que você passou. Porque você passou e está aí, sobreviveu, firme e forte. Você não é vítima da vida. Você é um guerreiro, você é uma guerreira. E tem todo o meu respeito e meu carinho. Gratidão, guerreiro Alex. Gratidão mesmo. Marcos, obrigada. Sua esposa, meu carinho. E um dia a gente vai estar abraçadinho, se Deus quiser. Não, então, esse ano a gente fez um jantar literário, magnífico, um jantar assim, perfeito. E esse ano a gente ia repetir a dose do jantar literário e a gente ia convidá-la para vir, né? Mas aí com a pandemia a gente não conseguiu. Mas eu agradeço, a gente vai voltar a se encontrar, vamos conversando continuamente. Quero agradecer ao telespectador do que esperou aí, que vai assistir na TV, nas reprises, estará nas redes sociais. E Janaína da Cunha, mais uma vez, muito obrigado e fico muito feliz de você ter participado aqui conosco. É uma honra. Muito feliz mesmo. Gratidão, gente. Beijos. Até mais. Literouco. Até a próxima.